Iniciou a gravação aí. Tomara que dê certo, tentando aqui com as duas telas. E aí, nessa aula agora, a gente vai falar aí da evolução da atmosfera e da hidrosfera, somente no sentido de evolução da composição, né? Em termos de oxigênio, gás carbônico, etc. Principalmente em termos de oxigênio, que é mais importante para a gente aqui, né? Vai ter uma influência enorme aí nas outras esferas, também dos outros gases, né? Gás carbônico, metano, etc., que vão influenciar aí questão de clima e tudo mais. Bom, primeiro falando sobre a origem da atmosfera, né? Logo quando começou ali a criação dos planetesimais na nébula solar, a gente deveria ter tido aí uma atmosfera primitiva na Terra. Provavelmente ela foi parecida com a do Sol, de hidrogênio e hélio, principalmente. Mas essa atmosfera ela é perdida muito rapidamente. A gravidade não era forte o suficiente, né? Os gases são levados para o espaço. Isso aí até hoje a gente consegue enxergar a perda de hidrogênio para o espaço, etc. Dá para a gente ver aqui com algumas imagens, vou mostrar mais para frente. Vento solar e impacto violento. Os próprios impactos dos bólidos causavam perda de gases aí para o espaço, né? E o maior de todos esses impactos aí, né, um dos maiores, né, cerca de 30 milhões de anos depois da formação, a Terra é atingida por um objeto mais ou menos do tamanho de Marte, que vai formar a Lua atual, né, a partir da aglomeração desses fragmentos aí. Esse grande impacto aí deve ter causado perda desses gases primitivos numa escala até maior aí, né? Aí fala-se de uma segunda atmosfera, né? Como é que se forma? Aquilo ali foi a primeira atmosfera, principalmente de hidrogênio e hélio, mas ela é perdida muito rápido, né? A Terra primitiva, então, até pelo próprio bombardeamento, ela é muito rica em magma, né? E esse magmatismo vai gerar muitos gases. Esse outgassing, quer dizer, a degasificação aí, né, dos vulcões que vão perdendo, ela vai produzir uma série de gases aí que vão se acumulando na atmosfera, né? O maior quantidade deles é vapor de água, cerca de 80% dessa composição aí, CO2, nitrogênio, que no começo era poucos por cento, isso pela composição de vulcões hoje, né, dos gases vulcânicos hoje, isso não mudou muito não, então imagina-se que a composição da segunda atmosfera vem logo depois dessa que perdeu aí no bombardeamento, deve ser alguma coisa nesse sentido. E um monte de outros traços aí, gases que aparecem como traços, né, o monóxido de carbono, o sulfeto de hidrogênio, o metano, muito importante, a amônia, que vão estar por aí como traços. O importante da gente ver essa segunda atmosfera aí, né, que ela se forma logo depois desses bombardeamentos, é que ela é virtualmente sem oxigênio, né? Então, não é um ambiente propício para formas de vidas aeróbicas, como a gente conhece hoje, né? Não tem camada de ozônio, né? Então a radiação ultravioleta ela vai bater direto na Terra e não teria como ter organismos que não são protegidos contra isso, né? Teria que ter proteções contra esse tipo de coisa aí. Mas aí com o influxo desse H2O, né, vai acontecendo de acordo com a Terra vai resfriando, nuvens e oceanos vão começar a se formar. Isso logo no comecinho, como a gente viu aí com os zircões radianos, etc., né? Lá no radiano já devia ter um pouquinho de água líquida aí cobrindo essa superfície da Terra. O Sol era mais fraco que hoje, né? Mas você tinha mais CO2 e mais metano na atmosfera. E esses gases aí, eles são gases de efeito estufa, né? Então eles seguram o calor da Terra, né? Mesmo com o Sol mais fraco. Então você está produzindo gases com o outgassing, né, dos vulcões, ao mesmo tempo que você está perdendo gases também pelo próprio impacto de bólidos, né? Vai continuar arrancando os gases, como fez com H2 e hélio, né? Algumas reações químicas que liberam gases, etc. E condensação do vapor de água, por exemplo, em oceanos, né? Então, tem várias evidências aí para a atmosfera do Arquiano, do Radiano e do Arquiano, né? Não ter oxigênio, essa segunda atmosfera, né? Por exemplo, nos lugares como o conglomerado de Witwatersrand, aí na África do Sul, que é uma bacia sedimentar arquiana, né? Você tem minerais como pirita e uraninita detríticas. Você tem pirita arredondada, pirita que está sofrendo transporte sedimentar, sofreu, né? E nos ambientes de hoje, né, da superfície, que são altamente oxidantes, a pirita não sobrevive como sulfeto, né? Ela vai virar limonita, vai virar essas coisas aí que a gente conhece no quadrilátero, por exemplo, né? Vai virar
hidróxidos, etc., e vai ser intemperizado, né? Então, para você ter uma pirita que sobreviveu ao transporte sedimentar, a ideia é que você tinha que ter uma atmosfera que não era oxigenante. A uranilita também é a mesma coisa, né? O urânio, sob o ambiente oxidante, o urânio 6 é muito móvel, né? Ele vai embora rapidinho, então você não consegue formar esse tipo de coisa. Isso aí, Holland já utilizava como evidência para no Arqueano você ter uma atmosfera que era diferente da atual, né? Então, a gente tem que formar uma terceira atmosfera, né? Então, durante os 2 primeiros bilhões de anos, teve um pouquinho de oxigênio aparecendo aqui e ali. Esse oxigênio talvez veio pela quebra de moléculas de água pela radiação solar, então você tinha água lá na atmosfera, né? O vapor d'água dos vulcões e a própria fotólise, né? A fotólise é a quebra de moléculas pelos raios solares, pode ter ajudado a quebrar esses gases, quebrar o CO2, né? E vai formar monóxido de carbono e oxigênio, e esse oxigênio pode juntar aí com a água novamente, o hidrogênio e fazer água, né? E aí você vai ter a camada de ozônio primitiva, o ataque por radiação V vai diminuindo. E há cerca de 2,4, 2,0 bilhões de anos, a gente tem o que é conhecido aí como Great Oxygenation Oxidation Event. A gente vai passar desse oxigênio aí que foi só um pouquinho para começar a ter uma atmosfera que ela vai ser, por vezes, oxidante, né? Nesse começo aí. Depois ela vai passar a ser mais francamente oxidante. E aí, né, isso era chamado de Great Oxygenation ou Great Oxidation Event, mas há pouco tempo agora, né, tá vindo esse trend aí de chamar isso de Transition, que eu acho que é uma coisa melhor, né, porque tem uns 500 milhões de anos de história geológica aí, envolvido, né, todo o começo do Paleoproterozoico aí, e talvez isso foi uma coisa que não aconteceu como um evento, com a mesma idade em todo lugar, mas foi uma coisa que foi tomando forma, né, em vários locais, até você conseguir fazer uma atmosfera que tinha oxigênio livre, tá bom? Então, nesse exemplo aqui de Kathleen, né, isso aqui é a enciclopédia de... Não, isso aqui eu tenho que lembrar de onde eu tirei isso. Acho que foi lá do mesmo livro do Tratado de Geoquímica, né, um outro capítulo, o capítulo do Canfield é outro. Esse aqui ele chama de Great Oxidation Event Transition, né? Chama de transição. Ele colocou essa imagem aqui que mostra, né, esse vermelhinho aqui, é uma imagem que mostra o hidrogênio escapando de uma atmosfera, né? É um fenômeno que a gente observa com os tipos de sensores remotos aí da NASA, por exemplo. Então, o escape de hidrogênio para o espaço, por exemplo, é uma coisa que pode gerar oxigênio, porque aí você não fica com hidrogênio para formar vapor de água novamente, né? Então, você perdendo esse hidrogênio que é mais leve, hidrogênio e hélio são leves, né? Para o espaço, a gravidade não consegue conter, você vai acabar como um resultado, vamos dizer assim, colateral, né? Você consegue acumular mais oxigênio na atmosfera. E tem vários outros ciclos aqui onde você pode gerar ou consumir oxigênio, né? Que a gente vai falar mais deles aí no decorrer aqui da aula. Um dos mais importantes é esse soterramento de carbono orgânico, ou pirita. O que acontece, né? Se você soterra carbono, ele não consegue entrar no sistema de novo para reagir com oxigênio e formar CO2. Então, o oxigênio fica livre por ali, sem ter com quem reagir, e acaba acumulando na atmosfera. Se você, por outro lado, não soterra o carbono, né, deixa ele exposto ao intemperismo, aí esse intemperismo vai consumir o oxigênio, porque o carbono vai se juntar ao oxigênio e vai formar CO2. Né? Então, eventos onde você soterra muita matéria orgânica, muito sedimento, você acaba gerando um oxigênio aí como um efeito secundário assim, desse soterramento, né? Então, o pessoal já fica de olho aí em grandes depósitos de folheiros negros, essas coisas assim, no registro geológico. Você pode estar indicando que, por algum motivo, você soterrou bastante carbono orgânico nessa época aí, né? Bom, isso aqui vem da Enciclopédia de Astrobiologia, deixa eu voltar aqui um pouco, que é esse é um capítulo lá, né, do Andrei Becker, aqui, que ele fala do Great Oxygenation Event. Você vê que é a mesma coisa que eu falei, né, colocaram aqui como transition, uma transição, mas aí quando você clica, ele já te leva para o event, que está usando como sinônimo, né. E aí ele está mostrando aqui para a gente, né, uma coluna estratigráfica do supergrupo uraniano. Nós vamos falar mais desse supergrupo aí para frente, que é lá no Canadá, né, na região dos Grandes Lagos,
E o que ele mostra aqui, ó, que essas coisinhas verdes são pirita e uraninita detrítica. E nessas formações aqui de baixo, 2,4 bilhões de anos, você tem pirita e uraninita detrítica. Então a atmosfera ainda não era oxidante, né? Você conseguia transportar esses minerais aí sem oxidá-los. Mas a partir de um momento aqui eles somem, né? Eles começam a sumir. Mesma coisa aqui, tem também como exemplo, né, paleossolos redutores e paleossolos oxidados, reduzidos e oxidados. Né? Vamos ver como é que a gente vê essas coisas aí. Começa a aparecer coisas como ferrugem, né? Depósitos de óxidos de ferro. Então, com isso, você vê que a atmosfera passou aqui de uma, ou pelo menos a bacia onde foi depositada esse supergrupo, né? A gente tem que fazer uma distinção aqui, que na maioria das vezes, quando a gente está tratando desses proxies aí, a gente está falando de coisas que estão acontecendo no oceano, né? E a gente tá um pulo conceitual aqui da hidrosfera para a atmosfera, né? Tem alguns proxies que não, pirita e uraninita detrítica, por exemplo, elas são muito boas porque ela tem que ter saído do continente e caído no mar, né? Então a atmosfera tinha que ser redutora para ela conseguir sobreviver. Outras coisas não, né? Outras coisas pode estar falando em termos de coisas que estão acontecendo no oceano. Isso aí, quando a gente estuda as rochas químicas, né, que servem como arquivos muito bons da química do oceano, como bifes, como carbonatos, a gente tem que ter em mente que na maioria dos proxies nós estamos dando esse pulo conceitual, né, do que está acontecendo na água para o que está acontecendo na atmosfera. Tá? A gente vai ver esses modelos aí mais para frente. E aí o Becker coloca aqui, né, os exemplos de pirita arredondada, né, que mais? São vários muffin-shaped grains of uraninita, com formato de muffin. O cara faz uma analogia de comida aí. Então, quem tiver mais interesse, vai atrás lá, que é bacana esse capítulo. Né? E aqui eu já tirei do Lyons et al. A gente tem os WIFs aqui, os sopros de O2, como eu falei com vocês, né? Existia uma interpretação aí que você pode ter tido alguns oásisinhos de oxigênios antes desse grande evento de oxigenação. Né? Pode ter sido gerado lá pela fotólise, etc., mas tem outros geradores mais importantes aí que a gente vai ver. Ele colocou aqui essas coisinhas marcadas aqui, são as snowballs, ou os eventos de terra-bola de neve, né? E aqui, esse picozinho de oxigênio aqui, ele corresponde com aparecimento de camadas de carvão. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas aí, tá? Só para vocês entenderem, né, isso está lá naquele paper lá do Lyons et al. Você começa desde o radiano para o arquiano, ele acredita que você tem uma pressão de oxigênio na atmosfera que é quase nula, tá? Você começa a ter uns whiffs, que são os soprozinhos aí do finalzinho do arquiano, mas aí, de repente, em torno de 2,4, por aí, você tem essa grande transição que é o GOE, né? É o Great Oxygenation Event, que você vai aumentar, de repente, os níveis de oxigênio atmosférico, mas aí esse GOE é tido como uma coisa transicional, né? Você, no final do GOE, você volta para níveis baixos de oxigênio, maiores do que era no arquiano, mas por todo o proterozoico, né, a gente vai ter níveis que vão se manter mais ou menos constantes. Né? Tem várias tentativas de explicação para isso aí. A gente vai ver ali na frente. Até chegar no neoproterozoico. No neoproterozoico a gente tem o pulo, né, no final, desde a carana ali, para níveis de oxigênio próximos aos atuais, tá bom? Então, isso tudo aí está lá na revisão do Lyons e como é que eles usam. Vai ter vários incêndios aqui, vamos ver por que isso. Né? Também coloquei aqui do Knoll e companhia, né, que são o aparecimento dos tipos de vida aqui, né, mais importantes. As bactérias, arqueias, os eucariontes aparecendo aqui, né, e os animais propriamente dito, né, que você precisa de uma cadeia trófica mais desenvolvida, é só quando você tem oxigênio, um ambiente francamente oxidante, como a gente tem hoje, que a gente consegue desenvolver, né, na passagem do pré-cambriano para o cambriano, os animais e depois o advento aí das plantas terrestres, a gente vai ter oxigênio cada vez mais alto, né. Então, existem grandes ligações, como vocês já podem ver aqui, né, o proterozoico, o Canfield coloca isso lá no capítulo dele, eu acho muito legal ele assinalar isso. O proterozoico começa com uma grande glaciação e termina com a grande glaciação, né? Começa com snowball, termina com snowball. Durante todo o proterozoico, né, os níveis de oxigênio ficam mais ou menos estáveis, que é o que acontece com isótopos de carbono também. Então, o que acontece? Né? Parece que aqui, durante a meia-idade da Terra, ela encontrou uma estabilidade aí. Por isso que algumas pessoas chamam esse tempo aí, o mesoproterozoico, né, de boring billion, se fosse o bilhão chato, que é uma sacanagem, que na verdade a gente sabe que aconteceu várias coisas aí, né? Mas quer dizer, né, a Terra vinha de uma forma, ela sofreu perturbações aqui no GOE,
Depois, por algum motivo, ela estabilizou, vamos falar isso lá no final da aula, tá? E aí, no NOI, que é o Neoproterozoic Oxygenation Event, ou Transition, melhor ainda, você tem novo perturbação, né, nos ciclos todos, que vai jogar a Terra no Fanerozoico, como a gente já conhece. Isso está coincidindo com snowballs, está coincidindo com o aparecimento dos principais grupos de animais e eucariotes, e bactérias, e plantas, etc., e está correspondendo com os principais eventos tectônicos, como a gente viu, né? Aqui a gente tem a formação do primeiro grande supercontinente, que é confirmado, né, Colômbia, e aqui a gente tem a reorganização de Rodinia para Gondwana, né? Então, provavelmente isso tudo aí é ligado, tá bom? Umas evidências para o GOI, então, as mais clássicas, né, formações ferríferas bandadas. Por que formações ferríferas bandadas? Né? Porque antes de você ter um oceano oxigenado, você podia ter toda espécie de íon ali dissolvido, toda espécie de cátion, somente ferro e magnésio, né? Ferro, magnésio, manganês, etc. E aí, o que acontece? Quando você entra com o oxigênio nesse sistema, o oxigênio é uma coisa extremamente reativa. A primeira coisa que ele vai querer é reagir com tudo que é cátion que vem pela frente, né? E aí você tem aquela grande quantidade de ferro acumulado no oceano, que provavelmente vem de fumarolas endotermais, etc., né? O oxigênio vai reagir com aquilo ali e imediatamente vai fazer ele depositar no fundo do oceano. Por isso que você tem a grande evento de deposição de bifes aí, em 2,4 a 2,2 bilhões de anos por aí, 2,0, temos que ir até 1,8 por aí, né? Que mais? Os red beds. Então, é a primeira vez que aparece ferrugem no continente, né? Arenites enferrujados. Paleossolos, antes de 1,9 bilhões de anos, o ferro é presente na forma reduzida, e depois ele aparece na forma oxidada, fica insolúvel, retido nos paleossolos, fica avermelhado, né? Desaparecimento da pirita e uraninita detrítica, quer dizer, ambiente oxidante, você não consegue mais manter esses minerais aí estáveis, eles vão embora com o intemperismo. Coloquei aqui a figurinha clássica do Holland, né, essa já é mais velha, tem coisa mais nova aí, né? Mas a tonelagem aí de formação ferrífera bandada, tem algumas no oceano, né? Aquelas lá do tipo Algoma clássico, depois, tipo Lago Superior, a gente vai ter a maioria aqui da passagem do Arqueano para o Proterozoico, né? Então, isso aí é o pico de formação das formações ferríferas bandadas, e a maioria do quadrilátero, por exemplo, né? O principal, mais expressivo, tá aí, né? Formação Cauê. Aí, opa, apareceu aqui no Neoproterozoico, né? Que é o momento que a gente trava o oceano de novo, a troca de oxigênio entre atmosfera e oceano, você consegue acumular novamente íons como ferro, etc., até um teor que você consiga fazer depósitos, né? O que acontece quando você tem atmosfera oxidante depois é que você não consegue acumular ferro o suficiente para fazer grandes depósitos. Qualquer ferro que entre ali, o oxigênio já reage e ele já vai ser depositado. Fotinha aí da mina do Pico lá em Itabirito, aqui da Ursula Hux, aqui, as bifes só para a gente ilustrar, né? E é uma coisa muito legal, né, que o Fernando Alckmin fala muito isso, provavelmente no GOI aí, né, depois do GOI, é que a Terra se tornou azul, né? Porque antes disso, você olhar para esses oceanos aí, devia ser um oceano completamente sujo de ferro, de manganesa, devia ser um oceano com a cor avermelhada, assim. Você precisou ter o oxigênio entrando aqui para limpar isso aí e deixar ele azulzinho, né? Levar os metais para o fundo do oceano, tá bom? E o que é uma das principais evidências aí para o GOI, na verdade, para o grande evento de oxigenação, ele vem de isótopos, tá? E nesse caso aqui é a evidência geoquímica de isótopos de enxofre. Vou tentar explicar isso para vocês rapidinho aqui, né? A sistemática não é muito simples, mas é o desaparecimento de um fenômeno que chama fracionamento independente de massa. O que quer dizer isso? O enxofre, ele tem ali 4 isótopos, né? O enxofre 33, o enxofre 34, o enxofre 36, eu acho que o outro é 37, não lembro muito bem. E existem alguns processos na natureza que conseguem separar isótopos do mesmo elemento só pelo peso, né? Pela massa. Então, assim, por exemplo, algumas reações quando você pega a água e faz ela evaporar, você tem ali oxigênio 18 e oxigênio 16. As moléculas que contêm oxigênio 16, elas vão evaporar mais fácil do que as moléculas que contêm oxigênio 18. Simplesmente porque ele é mais leve, né? As reações têm um efeito cinético ali que torna as reações mais fáceis de acontecerem. E a mesma coisa com o enxofre, né? O enxofre 33, ele vai entrar em reações mais simples antes do que o enxofre 34, por exemplo.
E isso a gente chama de fracionamento dependente da massa, né? Porque depende da massa do seu isótopo. Só que existem alguns processos que conseguem separar um isótopo do outro, independentemente da massa deles, tá bom? E como é que a gente faz para poder ver se existe esse fracionamento independente, né? Para o enxofre, por exemplo, esse deltão aqui, ó, ele não é aquele deltinha deltinha normalmente é só a razão entre um isótopo em comparação com o outro. Por exemplo, a razão do 33 em comparação com o 34, né? Se você fizer só a razão do 33 em comparação com o 34, quanto maior for essa razão, mais 33 você tem em relação a 34. O deltão, ele é a comparação entre duas razões isotópicas. Então, nós estamos comparando, por exemplo, a razão 33, 34 com a razão 36, 37, ou com a razão 36, 34. Eu não sei direito quais são os isótopos que usam para isso aí, mas para vocês entenderem que o delta capital, né, esse deltão, ele é a comparação entre duas razões, tá bom? E o que acontece? Se o fracionamento é inteiramente dependente de massa, você vai ter uma relação linear entre essas razões, né? A razão 33, 34, ela muda linearmente com a razão 36, 34, por exemplo, né? E é o que a gente vê aqui, ó, em todos os sedimentos e piritas, etc., né? De cerca de 2,5, 2,4 bilhões de anos para cá, né? Até os dias atuais. Então, uma razão linear vai resultar para você, num deltão 33, em torno de zero lá. Quer dizer que praticamente não existe fracionamento que não depende da massa, né? Só que quando você olha para os sedimentos arqueanos, você tem todo tipo de deltão lá, né? E isso aqui te indica que no arqueano você fracionava muito enxofre sem depender da massa, tá? Isso aí, então, é a evidência. E como que você pode fazer isso, né? Uma das formas de você fracionar o enxofre sem depender da massa. Tem alguém com o microfone ligado aí, eu vou pedir para desligar, que tá pegando bastante barulho aqui, não sei o que é. Quando você ataca as moléculas de enxofre com raios ultravioletas, por exemplo, como a gente viu lá para as moléculas de água sendo quebradas pelos raios do Sol, né? Esses raios ultravioletas que eles estão mostrando aqui, ó, eles conseguem quebrar uma molécula de H2S e SO2 que está vindo dos vulcões, independentemente da massa do enxofre que está ali, né? A fotólise ela é tão violenta que ela quebra a molécula sem ver qual que é o peso, a massa do enxofre, né? Então, a ideia é que antes do GOI, né, no arqueano, a radiação ultravioleta atacava mais a atmosfera terrestre. Por quê? Porque você não tinha ainda uma camada de ozônio. Então, toda essa evidência isotópica aqui é para mostrar que até 2,5 bilhões de anos, provavelmente você não tinha proteção contra raios ultravioletas. Então, a fotólise do enxofre era muito grande, né? A partir de 2,5, 2,4, você começa a ter uma camada de ozônio que vai proteger a Terra e não vai permitir mais fotólise de enxofre. Todo o fracionamento passa a ser dependente de massa. Espero que tenham dado para entender mais ou menos essa ideia aqui, né? Esse é um dos argumentos mais fortes aí para o GOI, né? Para o grande evento de oxigenação. E isso é feito utilizando rochas sedimentares antigas, tá? Pirita e folhelho negro, etc., essas coisas assim, tá bom? Se tiver ficado dúvida, a gente pode ir esclarecendo aí no final da aula. E aí, por exemplo, aqui, ó, esse artigo do Becker e companhia, datando o surgimento do oxigênio atmosférico, né? Com essas rochas aí lá da África do Sul, ele colocou aqui, ó, esse aqui é o deltinha 33 e o deltinha 34. Então, vamos imaginar, o deltinha 33 é o 33 sobre 36, se eu não me engano, e o 34 é o 34 sobre 36. Se você tem um fracionamento inteiramente dependente da massa, essa relação tem que ser linear, né? Quando um sobe, o outro sobe também. Então, eles encontraram, esses autores, encontraram essa relação linear entre os isótopos de enxofre nessa Time-Ball Hill Formation, lá de 2,3 bilhões de anos. Então, o que ele está dizendo aqui é que em 2,3 bilhões de anos a gente já não tinha o problema mais da fotólise, já existia uma camada de ozônio, todo o fracionamento era linear entre esses isótopos aqui, né? Porque se tivesse tendo fotólise, não ia ter por que um variar junto com o outro, porque você está quebrando as moléculas de qualquer forma, né? Então, esses pontos aqui iam ficar completamente espalhados, tá? Bom, mas aí tem a pergunta, né? Já vimos, então, tá bom, né? Os isótopos de enxofre mostram que surgiu uma camada de ozônio que protegeu, as BIFs, né? Mostram que a gente teve oxidação tremenda aí do oceano para poder chupar elas para o fundo do oceano lá, os redbeds, os paleossolos, né? Desaparecimento da pirita
e da uraninita. Mas por quê, né? Por que de repente surgiu esse oxigênio? Então, a ideia é esses nossos amiguinhos aí, né? As cianobactérias. São os primeiros organismos a desenvolver fotossíntese. Então, isso dá um aumento muito grande na fonte de oxigênio daquele balanço lá da atmosfera que a gente viu no começo, né? Praticamente não tinha oxigênio no começo, esses bichinhos aí vão começar a produzir, tá? E principalmente por quê? Né? Por causa do advento da fotossíntese. Fotossíntese, você consome CO2 e água para formar oxigênio e açúcares, né? Porque eles vão usar no seu metabolismo. Só que existe um problema, né? Essas evidências mais antigas, a gente já falou aí nas outras aulas, né? Prováveis microfósseis lá no Chert Apex, na Austrália, mas que já foram questionados, né? Indicam que os organismos provavelmente fotossintéticos, cianobactérias, devem ter surgido quase 1 milhão de anos antes que o GOI. Né? Então, por que demorou tanto para oxigenar se esses bichinhos já surgiram tanto tempo antes? Né? E se a gente for olhar evidências indiretas, como a assinatura de isótopos de carbono na grafita e no diamante, né? Aí a gente vai botar a idade do surgimento da vida bem antes disso aí, quase 4 bilhões de anos atrás. Né? Então, tem algum problema aí. Lá está, que eu já mostrei, né, o carbono biogênico preservado no zircão de 4,1 bilhões de anos. Aqui. E vem essas histórias, né, dos whiff of oxygen. Então, parece que apareceram ali uns pulsozinhos de oxigenação antes do GOI, né, no caso aqui 2,5. Né? O GOI a gente viu lá, pelo trabalho de Becker e companhia, 2,3 por aí. Então, no Arqueano mesmo, até uns 3 bilhões de anos, pode ter tido esses pequenos sopros aí que são detectados principalmente com metais que são redox sensitivos. Vamos ver isso para frente. Então, de novo, aquela figura lá do Lyons e companhia, agora eu coloquei aqui o artigo, né? Isso é uma revisão na Nature. Mas a gente tem esse problema, que existe evidência para fotossíntese aeróbica, né? Como a gente está vendo aqui, ele coloca bem antes do GOI, né? No caso desse artigo do Loplanares e companhia, é uma evidência aqui 500 milhões de anos antes do GOI. E como é que ele usa essa evidência? Né? Com a deposição de óxido de manganês. Os óxidos de manganês aqui, ele fez isótopos de molibdênio, etc. Esses isótopos de molibdênio, um fracionamento positivo de isótopos de molibdênio indica ambiente oxidante, tá? Mas quase 3 bilhões de anos atrás, ele já tá pescando sinal oxidante há 3 bilhões de anos atrás, né? Coisa localizada. Por que então existe esse gap, né, entre o surgimento da fotossíntese e a oxigenação da atmosfera? A ideia desse camarada aí, o Heinrich Holland, né, esse é um dos mais famosos aí, que estudaram a fundo essa questão, antes que se tornasse uma questão na moda, vamos dizer assim, né, um tópico quente. E, por exemplo, tem vários artigos, né, esse aqui de 2006, ele coloca os pulsozinhos aqui do GOI e do NOI para a gente, né, e ele colocou algumas ideias interessantes, uma delas é essa aí dos gases vulcânicos, black smokers, etc. Eu copiei aqui do artigo do Lyons, né? Por que o oxigênio não apareceu na atmosfera até centenas de milhões de anos depois que os organismos fotossintéticos produziram, né? A ideia, né, que o Holland coloca, e aqui também o Lyons, é que os gases que estavam sendo produzidos nos vulcões, né? O primeiro destino do oxigênio é reagir com esses gases aí, com o H2S, com o SO4, né, o CO2, etc., e vai formar outros tipos de coisas aí. Você precisa que diminua a atividade vulcânica da Terra para a fonte de oxigênio, que é o seu fotossíntese, né, consiga ser, vamos dizer assim, passar por cima dos sinks de oxigênio. Os sinks são aquilo que tira do sistema, né? Então, você tem uma source, que é a fotossíntese, você tem um sink, que são essas coisas aí, os gases que estão vindo dos vulcões, etc. Né? Então, a ideia é, se você tinha mais atividade magmática na Terra arqueana, né, esses gases primeiro tinham que ser consumidos pelo oxigênio, depois o ferro, o manganês, tinha que ser consumido pelo oxigênio, né, para depois você conseguir assimilar oxigênio na atmosfera, você ter oxigênio livre na atmosfera. Então, isso pode explicar aí esse lag, né, por que demora para a atmosfera oxigenar mesmo tanto tempo depois de ter aparecido estromatóides, esse tipo de coisa aí que a gente imagina que tinha cianobactéria no meio, né? Então, o oxigênio, gente, é um negócio extremamente venenoso, extremamente reativo, ele reage com tudo que vem pela frente, né? Inclusive com a gente, né? O tempo todo nós estamos, desde que a gente nasce, a gente está oxidando, né? E você está oxidando, aí você está ficando velho. Não é à toa que a gente come aí açaí, toma vinho, né? Passa creme antioxidante para ver se a gente
consegue não envelhecer, né? Nós estamos enferrujando aos poucos, assim como o ferro, etc. E a ferrugem nada mais é do que uma combustão devagar, né? Nós estamos pegando fogo todo mundo, mas bem devagar aí. Então, até existe aquela história que eu falei com vocês, né, que na verdade isso aqui não é um grande evento de oxigenação, uma grande transição de oxigenação, mas é uma grande catástrofe de oxigenação, né? Que a grande maioria dos organismos que existiam aí, micro-organismos, antes das cianobactérias, o oxigênio é prejudicial para eles, né? Eles não tinham proteção para o ambiente oxidante, eles eram criados para ambientes redutores, aqueles organismos que vivem nas black smokers, etc. Então, o surgimento do oxigênio foi o apocalipse para eles, né? Então, existem vários, na verdade, você faz um modelo, né, para o net balance aqui do oxigênio, existem várias sources e vários sinks, né? Tem a source principal, que é a fotossíntese, mas você tem outros tipos de sources aqui que você pode gerar oxigênio, né? Uma coisa interessante é o intemperismo químico, né? Onde você tem silicatos de cálcio interagindo aí com ácido carbônico para gerar carbonatos, sílica e água, né? E com o advento da vida complexa, esse processo aí vai ser bem acelerado, porque organismos marinhos incorporam carbonato, inclusive na concha, né? E esse processo, então, o que ele faz é retirar CO2 do sistema, né? Então, quando você está usando o ácido carbônico aqui no intemperismo, lá, né? Transformando o silicato em carbonato e água, você está tirando o CO2 do sistema. Esse carbono que está entrando aqui para dentro do sistema, ele não consegue reagir de volta, então o oxigênio vai ficar livre, tá bom? Então, o intemperismo ele é um dos principais processos aí para você gerar um resultado de oxigênio maior através de tirar alguns dos sinks do sistema, né? Então, o Holland falou lá, o oxigênio não está acumulando na atmosfera porque está vindo gases dos vulcões aí que funcionam como chupões, né? Eles estão chupando o oxigênio antes que ele acumule na atmosfera. Um jeito de você diminuir esses sinks, né, é através do intemperismo, por exemplo, que consome alguns desses gases, principalmente o CO2, tá bom? Então, quanto mais intemperismo você tem, mais CO2 você vai tirar do sistema, mais oxigênio sobra, né? Então, você tem duas formas de aumentar a concentração de algum elemento na atmosfera ou em qualquer reservatório, né? Uma é aumentando a source, uma é diminuindo a sinks. A fotossíntese aumentou a source de oxigênio e o intemperismo diminui as sinks de gás carbônico, né? De oxigênio, uma delas o gás carbônico. E aí começou a vir essas ideias, né? Por exemplo, aí, esses caras aí falam que o ciclo primitivo de oxigênio na Terra era suprimido pelos continentes primitivos porque a composição era diferente, né? Você tinha uma composição muito mais máfica. Então, você não tinha ainda grandes estratos continentais que seriam intemperizados, né, para você consumir esse CO2 nessas reações com silicatos, né, com o seu feldspato, lá, etc., né? E aí, para você começar a ter o oxigênio podendo se acumular na Terra, um dos fatores pode ter sido você ter continente grande o suficiente para consumir o CO2, né, nas reações de intemperismo. Então, a área continental te dá um sink bom aí de gás carbônico para você poder gerar oxigênio como um produto secundário, né? Então, vê como é que ele coloca a mudança aqui. Ele está usando, no caso aqui, cromo, relação cromo-urânio. O cromo ele tem afinidade com rocha máfica, né? Urânio com rocha félsica. E aqui, essa relação cromo-urânio, no arqueano, ela é bem maior, né, nos folhetos do que no pós-arqueano, né, depois do GOI. Então, quer dizer, será que houve aí uma relação causal para isso, né? Composição da crosta mais máfica não permitia aí que você tivesse esse intemperismo dos silicatos, etc., né? Outro artigo que fala a mesma coisa também, né? Aí, nesse caso aqui, ele está falando do two-step rise, que é o que começa lá no GOI, no paleoproterozoico, depois você tem o NOI no neoproterozoico, né? E aí eles falam essas coisas aí, que a mudança da composição da Terra de ferro e magnésio para quartzo e feldspato vai causar aí um aumento no oxigênio atmosférico, né? E fala aí do soterramento do carbono que pode estar gerando essas coisas. Esse também é legal, né? Ian Campbell e Charlotte Allen, ele já colocou em termos de supercontinentes, né? Que o primeiro increase lá na oxigenação atmosférica em torno de 2,2 bilhões de anos, quando você tem a formação de Colômbia, né? A Colômbia, ela resiste por todo o proterozoico e só lá no final, no neoproterozoico, é que você vai ter uma grande reorganização das massas, né?
para poder formar novamente superorógenos, né? Então, a ideia aqui do Ian Campbell é que esses superorógenos, cadeias de montanhas, elas são regiões elevadas, né? Então, no momento em que você cria muito cadeia de montanha, quer dizer, colisão de vários fragmentos paleocontinentais ali menores, né, criando grandes cadeias de montanhas, você cria regiões de relevo muito alto, muito mais do que se você tiver só continentes estáveis, né, drifteando por aí. E esse relevo alto ele vai ser erodido mais rapidamente. Quando você erode ele mais rapidamente, existe uma série de efeitos isso aí, né? Você vai estar consumindo CO2 mais rapidamente, porque você está com mais intemperismo, e você vai estar jogando uma quantidade muito grande de sedimento nas bacias relacionadas com as montanhas. Esses sedimentos vão ser soterrados nas bacias, e aí você não vai permitir que o carbono volte para reagir de novo, né? Você vai estar jogando também nutrientes nas bacias, né, como ferro e fósforo, principalmente. Você erode rochas, somente máficas ali, você vai jogar muito fósforo na bacia. O fósforo é um nutriente, né? Os bichinhos ali, eles gostam de nutrientes, e aí você vai ter mais vida, mais geração de oxigênio também, né? Então, o Campbell, principalmente, deve fazer essas ligações aí entre as grandes cadeias de montanhas, né, que se formam quando você forma os supercontinentes, a erosão dessas cadeias de montanha e os picos de oxigenação, tá bom? Olha que interessante, ele colocou para a gente, né? Isso, por exemplo, são sinais de isótopos de carbono, vamos falar deles daqui a pouco, mas olha como é que eles vêm mais ou menos reto aqui no Arqueano, né? Quando chega no Goi, eles têm uma zoada, né? Depois, no Proterozoico, eles continuam mais ou menos estáveis. Quando chega no Neoproterozoico, aí você tem variações enormes aqui. Isótopos de carbono traçam um ciclo de carbono para a gente, né? O ciclo de carbono está muito ligado com vida. Então, quando você tem perturbação nos isótopos de carbono, é que você tem perturbações aí na biosfera, tá bom? Que provavelmente vão estar ligadas a perturbações na atmosfera. Então, você vê como é que tudo casa, né? No começo e no fim do Proterozoico. O ciclo supercontinental, né? Colômbia, Rodínia, e aqui no final Gondwana, você tem o ciclo do carbono sendo zoado, você tem os níveis de oxigênio, né, subindo aqui, depois subindo de novo no Neoproterozoico. Então, tudo parece encaixar aí com a mesma história, né? Perturbações no começo e no fim do Proterozoico, e coisa estável no meio do Proterozoico e no Arqueano, né? Então, provavelmente, né, quando a gente vê essas coisas, a correlação não é causação, né, mas começa a ficar interessante, porque várias coisas acontecem ao mesmo tempo com as várias esferas, né? Provavelmente deve ter alguma ligação isso aí. Vamos vendo aqui as mudanças na composição da terceira atmosfera, já estamos falando da atmosfera oxidante, se forma depois do Goi, né? Com o tempo, o que vai acontecer, né? O oxigênio aumenta e o CO2 diminui por causa daquela questão do source sink que a gente falou, né? O vulcanismo vai diminuir na passagem do Arqueano para o Proterozoico, você vai ter uma quantidade maior de freeboard continental, né? Do continente livre para poder ser erodido, as cadeias de montanhas, etc., né? Os compostos são ricos em enxofre, H2S, SO4, etc., eles vão ser precipitados como chuva ácida, incorporados no solo, e o nitrogênio é inerte, então ele só vai acumular com o tempo, né? Então você começa lá com um pouquinho só de nitrogênio, e hoje o nitrogênio é 70%, né? 70 e tantos, quase 80% da atmosfera, o oxigênio é 21% por aí, né? E o resto, o dióxido de carbono, etc., eles fazem traços hoje da Terra, né? Olha lá, eles estão aqui, 0,04% dos gases hoje, né, são CO2, alguns gases nobres, metano, né? Então, são coisas que foram importantes lá na atmosfera do Arqueano, mas que hoje em dia, né, não são tão importantes mais, né? Então, você vê a atmosfera no Arqueano que estima, sei lá, mais de 25% de dióxido de carbono. Você quer um mundo completamente diferente do mundo que a gente vive hoje, né? Espero que a gente não consiga fazer isso de novo aí com a queima de combustíveis fósseis, né? Então, hoje a composição é mais ou menos simples aí da atmosfera, né? Nitrogênio quase 80%, isso aqui só porque ele acumulou com o tempo e ninguém reagiu com ele, né? Oxigênio 21% por aí e os outros gases ali embaixo. Agora tem umas consequências interessantes, né? De você tirar CO2 da atmosfera e colocar oxigênio. Primeiro que o CO2 é o termostato do planeta, né? E com menos CO2 você tem menos efeito estufa, e a gente já viu que o efeito estufa era importantíssimo nessa época, porque o Sol era mais fraco. Então, com o Sol 30% mais fraco, você precisa ter gás de efeito estufa, senão você vai congelar a sua Terra toda. E aí se imagina, né, que você passou de uma certa latitude, que a gente vai ter uma aula só sobre clima, né? Mas o próprio efeito albedo, né, que é esse efeito de reflexão da superfície da Terra, quanto mais branca é a superfície do planeta, mais ele reflete a luz do Sol e não absorve, né? Então, quanto mais ele reflete, mais frio ele fica. Quanto mais longe o gelo vai chegar,
mais rápido ele vai chegar até o Equador, né? Então, se eles passam de uma certa latitude, que até agora eu não lembro mais, mas são cálculos lá do Budico, né, do Joukich-Vink, etc., o próprio efeito albedo vai fazer com que a Terra entre no estado de glaciação global e não pare mais. Então, disso aí se imagina, né, que esse primeiro grande evento de oxigenação, ele foi uma das causas da Terra Bola de Neve paleoproterozoica, tá bom? Existem menos evidências do que para as terras de bola de neve neoproterozoicas, mas é proposto que a gente tem uma glaciação ali em torno de, se não me engano, 2,3, 2,2, né, bilhões de anos, que pode ter coberto a Terra inteira, tá? E aí eu peguei isso aqui de novo, né, de um livrozinho aqui especial, Vitor Melezik e companhia, Read the Archive of Earth's Oxygenation, onde eles mostram aqui, né, coloquei aqui os principais evidências para glaciação nessa época. O supergrupo uraniano está aqui, ó, cortado por Dix de 2,2, então ele tem que ser mais velho que isso, né? Formação Galganda, bem famosa. Esse aqui é lá na região do Lago Huron, no Canadá e Estados Unidos aqui, né? Então, essa aqui é a região importante e região-chave para essa definição dessas coisas, do GOI, da glaciação Terra Bola de Neve paleoproterozoica, etc. Hamersley, na Austrália, Transvaal, na África do Sul, são os principais lugares que você tem essas evidências aí com dropstones, né, avisos com dropstones, etc. Tá? Eu tirei isso aqui lá do Andrei Becker, né, Enciclopédia de Astrobiologia, para mostrar para vocês uma coisa interessante, né? Então, a gente tem os snowball aí nessa idade, e logo depois do snowball, isso aqui é uma coisa interessante, né? Porque essa cronologia relativa dessas coisas, GOI, snowball, Lomagundi, se misturava muito essas coisas, ainda se mistura, né? Não sabe muito bem o que veio antes, o que veio depois, porque a geocronologia vai ficando mais complicada à medida que você vai para o tempo geológico, né? E hoje se sabe que é mais ou menos o GOI vem primeiro, o snowball segue, e depois do snowball a gente tem o evento Lomagundi, né? Que é esse evento registrado nos isótopos de carbono, extremamente positivos. Vamos ver como é que funciona isso aí. Ó. Coloquei aqui um exemplo de um livro aqui, Stable Isotopes de Carbono, etc. O que acontece? Né? A gente tem um ciclo de carbono onde o carbono biogênico, o carbono que é relacionado à vida, o carbono orgânico, ele é enriquecido no carbono mais leve, no carbono 12, tá? Entre os dois isótopos principais de carbono, 13 e 12. Por quê? Por causa daquela história, o 12 é mais leve e ele entra em reação mais fácil. Então, a bactéria lá, ele não é bobo nada, ele vai querer comer mais o carbono 12 do que o 13. Ele não quer comer comida pesada, né? Ele quer comer o mais leve. Então, quanto mais vida você tem no seu sistema, né? A sua rocha vai ficar enriquecida em carbono 12. Então, essa razão aqui, ó, que é 13 e 12 da sua amostra, né? Menos a 13 e 12 de um padrão, que é um beleminita, né? Chamado Viena PD beleminite aqui, vezes 1000%, porque 1000 per 1000, 1000 e dado em per 1000, desculpa, isso aqui tá meio estranho. Você multiplica por 1000, porque essa variação é muito pequena, tá? Isso aqui vai te dar esse fator, que é o delta 13C. Então, como ler isso aqui, né? Quanto mais delta 13C você tem no seu sistema, né? Quanto maior o delta 13C, provavelmente menos carbono 12 você tem no seu sistema, tá bom? Porque você tem que ter mais carbono 13 para isso aqui ficar mais positivo. Então, quanto mais carbono 13 em relação a 12, mais positivo vai ficar isso aqui. E isso aconteceu nos carbonatos, né, que foram depositados aí em cerca de 2,2, 2,0 bilhões de anos. A gente tem esse evento Lomagundi aí, que é registrado em carbonatos no mundo inteiro dessa idade. Quer dizer, então, os carbonatos dessa idade estão muito ricos em carbono 13. Por quê? Porque provavelmente você tem outro reservatório puxando o carbono 12 nessa época. Qual que é esse outro reservatório? É a matéria orgânica. Então, se você pega lá um folhelho negro que foi depositado na mesma época que esse carbonato, provavelmente o delta 13 dele vai dar em torno disso aqui, ó, menos 22, por aí. Até mais negativo ainda. Porque ele está compensando, né, esses carbonatos que estão sendo depositados com um carbono orgânico, carbono inorgânico, né, o carbono 13 muito alto aqui. Né? Então, imagina-se que no evento Lomagundi o que aconteceu é que você tem um grande soterramento de carbono orgânico. E, com isso, o carbono inorgânico que sobra por carbonatos, né, ele vai ter a razão delta 13 ser muito alta. E, com isso, vai dar esses valores em torno de mais 10. Aí, né? Se você está numa situação normal de oceano ventilado, tudo bem, né, você vai compensar uma coisa vai compensar a outra,
E o delta 13C vai ficar parecido com o padrão, né, que é um belemnita aí, fanerozoico. Então, ele vai ficar em torno de 0. É o que acontece no Arqueano e o que acontece no Proterozoico. Só quando você tem grandes zoeiras assim no sistema, né, como é o caso aqui do Lomagund, é que você vai ter essas variações com frequência muito alta, aí, né, com comprimento de onda muito alto, desculpe, né? Então, provavelmente, você tem que ter um evento de grande soterramento de carbono, alguma coisa assim, ou algum outro evento similar para poder gerar esse tipo de coisa, né? Então, está aqui um exemplo do Lomagund, nesse caso aqui está indo até mais 28, ó. Então, grande, você tem que estar soterrando o carbono 12 em algum lugar aí, tirando o carbono 12 do sistema para o carbono 13 sobrar para os carbonatos aqui, né? E essa história, né? Imaginava-se que o Lomagund era a causa do GOI, porque se você está soterrando muito carbono, você está liberando oxigênio para a atmosfera, né? Como a gente falou aí no começo da aula. Mas hoje sabemos que ele vem depois do GOI, então essa geocronologia vem sempre para atrapalhar os modelos, né? Quando achava-se que o Lomagund causou o GOI, era fácil. Você, por algum motivo, soterra muito carbono, esse soterramento desse carbono não vai conseguir reagir com oxigênio para fazer CO2, o oxigênio vai sobrar para a atmosfera. Mas hoje a gente sabe que é o contrário, ele vem depois do GOI. Então, não é bem assim, né? Isso aqui eu já falei, né? O carbono inorgânico fica enriquecido em 13. O oxigênio, ele é liberado aí durante o Lomagund, mas esse oxigênio que é liberado no Lomagund, ele é consumido aí em depósitos, principalmente formando bifes e depósitos sulfetos, né? Então, aí vem a ideia, por que começou, então, o GOI, já que... O Lomagund, desculpe, já que ele não é causa para o GOI, né? Então, imagina-se que, quando você teve o GOI, você criou um ambiente oxidante e, pela primeira vez, você vai oxidar aquela grande quantidade de pirita que a gente viu, né? Que estava sendo detrítica ali. Quando você oxida uma grande quantidade de pirita, você vai gerar fluidos muito ácidos, né? Muito ricos ali em enxofre e hidrogênio. E esses fluidos ácidos, eles vão corroer tudo que eles veem pela frente. Essa corrosão vai entregar uma quantidade muito grande de nutrientes para o oceano, principalmente fósforo, vindo aí de rochas máficas. E o que vai acontecer? Os bichinhos vão tudo em cima desse fósforo aí, você vai ter um boom de produtividade primária. O que quer dizer isso, né? Você vai estar gerando muito mais matéria orgânica do que o comum no seu oceano. E aí essa matéria orgânica ela não vai conseguir ter tempo de poder reciclar ali, né? De poder reagir com o oxigênio. Ela vai ser soterrada porque você está gerando muito mais matéria orgânica do que você consegue recombinar com o oxigênio. E por isso você vai ter o soterramento do carbono em algum lado. Você vê que essa interpretação já inverteu a coisa, né? Agora não é o soterramento do carbono orgânico que gerou o GOI. É o GOI que gerou oxigênio, que foi capaz de alterar as piritas, e aí gerou um fluido ácido, uma drenagem ácida, que corroeu tudo que era continente na época, jogou um monte de nutrientes no oceano. Esse monte de nutrientes, as bactérias foram em cima, gerando o carbono orgânico que foi soterrado para gerar o Lomagund, né? Por que terminou? Uma ideia é a titulação dos fluidos ácidos, quer dizer, eles foram ficando ralos, né? Porque à medida que você vai temperizando a pirita, chega uma hora que vai acabando a pirita para temperizar, você vai perdendo a acidez do fluido. E outra ideia interessante também é que no final do GOI, né, em cerca de 2,1 bilhão de anos, por ali, você tem uma série de orogêneses, são as orogêneses que criam Colômbia, né? Você tem aqui no Brasil o Transamazônico, Transmineiro Baiano, Cinturão Mineiro, etc., que vocês quiserem aí, né? Essas orogêneses, elas vão soerguer rochas que estão no fundo do oceano. Por exemplo, os folheiros negros, que ficaram ricos em carbono 12, né? Eles vão ser ressoerguidos. E aí, quando eles são ressoerguidos, finalmente você vai colocar o carbono para reagir com o oxigênio da atmosfera, né? O carbono que estava guardado neles lá dentro vai voltar para reagir com a atmosfera. E aí, com isso, você vai ter a deoxigenação e o retorno a níveis baixos de oxigênio, né? Que vai ficar aí mais ou menos estável por todo o Mesoproterozoico. Então, isso aí poderia explicar para a gente, né? Por que a gente tem essas grandes perturbações no Paraproterozoico e por que se torna estável depois no Mesoproterozoico, né? Você teve esses grandes ciclos aí, grande soterramento de carbono, mas logo depois você tem as primeiras grandes orogêneses que criam o primeiro grande supercontinente, né? Que é a Colômbia, e essas orogêneses vão pegar todos os sedimentos que foram soterrados e trazer de volta para o intemperismo, fazendo com que o carbono chupe todo o oxigênio que estava na atmosfera, né? Então, aqui está um desses trabalhos que falam da oxidação de pirita, né, por bactérias aeróbicas, e a drenagem ácida. Esse aqui, Kurt Kornhauser e companhia, até o Rosier está aqui no meio, da UFMG, né, participou também,
com as amostras aí de bife, etc., e mostra que lá no Arqueano, no grande evento de oxigenação, a gente tem um pico de alguns elementos aí sendo jogados nas formações ferríferas, como cromo, razão cromo titânio. Olha esse pico aqui, né? E aí, esses elementos todos indicam oxidação de coisas metálicas aí na superfície da Terra, tá? Bom, dando um salto, então, entre atmosfera e hidrosfera, né, assim que a temperatura da superfície desce até os níveis que a gente pode ter água líquida, a gente vai ter oceanos. Como a gente viu lá nos zircões radianos, né, que eles vão registrar que a gente tinha água livre aí na superfície da Terra já no radiano. O problema é que os oceanos eles vão ser muito bombardeados no radiano, e existem umas contas muito interessantes aí, né, até esqueci de onde eu peguei essa imagem aqui, mas dependendo do impacto, a energia de impacto de um bólido, de um meteorito, né, você evapora uma quantidade de água que pode chegar até 3.000 metros de coluna d'água lá. Então, um bólido de cerca de 100 km de diâmetro, ele vaporizaria toda a zona fótica do oceano inteiro, 100 metros superiores do oceano terrestre, iria embora se a gente tomasse uma porrada de 100 km de diâmetro. Mas se você tiver um meteorito de até passando em uns 440 km, você vaporizaria todo o oceano, tá bom? Então, quando a gente vê aqueles filmes aí, Armagedon, né, que os caras têm que parar o meteorito de colidir com a Terra, né, só porque ele ia gerar onda de choque enorme, ia gerar nuvem, né, que ia cobrir o Sol, mas também porque vaporizaria a água que a gente tem aqui, né? E a ideia é que até cerca de 4 bilhões de anos a gente tem um bombardeamento muito intenso, então por isso você não consegue manter um oceano líquido estável, né? Não na Terra inteira. E aí, eu vou falar um pouco agora aqui dos proxies, né? Proxy é quando a gente pega algum elemento ou pode ser evidência geológica também, alguma evidência, né, que você pode usar para falar como que era a condição antiga de um sistema, tá bom? E aí, principalmente, vai ser importante para a gente as condições redox, né, que dizem respeito a um ambiente qualquer, ser oxidante ou redutor. A oxidação é a perda de elétrons, a redução é ganho de elétrons. O principal agente oxidante é o oxigênio, né, mas a gente tem alguns outros também aí que podem participar, tá? Lembrando lá das aulas de química. Importante para a gente, né, que a vida complexa, como a gente a conhece, a vida de animais de alto escalão, vamos dizer aí, né, com grande predação, etc., níveis tróficos desenvolvidos, ela precisa de bastante oxigênio livre para poder desenvolver, né? A gente usa oxigênio aí no nosso metabolismo o tempo todo, então a gente precisa de ambientes oxidantes para poder desenvolver. Vamos falar dos proxies, então. Alguns tem 1 milhão de proxies geoquímicos, né? Não vou detalhar todos eles, não. Normalmente é feito em rocha sedimentar, principalmente química, né? Porque as rochas químicas, imagina-se que elas mantêm a assinatura química da água do mar, a maioria delas, né? Quando estão sendo depositadas, desde que não seja carbonato retrabalhado, por exemplo, né? Essas coisas assim. Mas também folheiros, também é usado às vezes. Então a gente tem aqui, por exemplo, anomalias de sério, né? O trabalho da Rosalito Estevin, muito bom, que discute esses dados aí, né? Porque o sério tem estados de oxidação diferentes, ao contrário da maioria dos outros terras raras aí, né? E em alguns estádios ele é acumulado nos óxidos de manganesa. Então, se você tem óxido de manganês no oceano, ele vai chupar o sério da sua água do mar, né? E você vai ter anomalias de sério se formando aí. Metais traços, tem vários metais que são sensitivos a redox, né, que são mais mobilizados em ambientes oxidantes e menos mobilizados em ambientes redutores, e aí você vai ter uma concentração muito maior desses metais se o seu ambiente for oxidante, por exemplo, na sua rocha, né? Mais um trabalho aqui de metais traços, tem 1 milhão desses trabalhos, né? Iodo, estão usando aí, tem vários desses elementos são sensíveis a essas coisas. E eu coloquei um exemplo de isótopos aqui só no final, isótopos de urânio, que estão sendo usados para isso aí, porque uma coisa que eu acho legal da gente pensar, né? Todo mundo quer fazer os isótopos, que é uma coisa chique, é uma coisa avançada, mas existe 1 milhão de informação que a gente pode tirar da química básica das rochas sedimentares, né? Viu que até aí, até chegar nesse artigo aí, eu só coloquei coisa de química básica, né? Uma das principais, gente, é isso aqui, ó. É a especiação de ferro, né? Um livro aqui de Simon Poulton, etc. Especiação de ferro é um negócio relativamente simples, é complicado, né? Mas é relativamente simples. Complicado laboratorialmente, mas se você pensar é o seguinte, em qual mineral, em qual fase que está enriquecido o meu ferro na minha rocha, né? E aí tem algumas fases que vão enriquecer mais em ferro, né? O ferro vai estar contido mais nessas fases, só se o ambiente for redutor.
E tem outras fases que o ferro vai estar contido nelas, só se o ambiente for oxidante. Afinal de contas, a gente tem sulfetos de ferro e a gente tem óxidos de ferro, por exemplo, né? Então, a quantidade de ferro da sua rocha que está dentro de cada um desses minerais vai ser diferente em ambientes oxidantes e ambientes redutores. Isso foi percebido aí pelo Donald Canfield, pelo pessoal que desenvolveu, Simon Poulton também, esse proxy de paleoredox, que é a especiação de ferro. Então, é um proxy puramente químico elementar, né? Você não está fazendo nada de isótopo aqui, você está fazendo simplesmente química elementar, e é química molhada, né? Para você saber o que química via úmida, vamos dizer assim, para você saber em qual mineral está qual a quantidade de ferro, que você vai fazer é atacar a sua amostra com ácidos diferentes, né? Com ácidos que derretem só sulfeto, com ácidos que derretem silicatos, etc. Você usa ácidos progressivamente mais fortes e vai anotando lá o quanto de ferro que saiu. E aí você vai saber mais ou menos em quais fases minerais está a concentração de ferro na sua amostra. Então, esses proxies todos aí mostram que a atmosfera e a hidrosfera, já estamos falando do sistema aqui agora, né, permanecem predominantemente redutores por 2 bilhões de anos. Né? Então, você tinha grande quantidade de gases redutores, né, o H2CO, como a gente viu lá, a ideia do Holland, etc. Né? Os sinks predominavam sobre as sócias, mas aí surgem organismos fotossintéticos, que aumentam a sorte, mas você ainda tem muitos sinks gasosos, né? Só a partir de 2.4, 2.2, a gente tem a diminuição do vulcanismo, a mudança na composição da crosta, que a gente viu, né? Vai ficar mais continental, o sink maior, e o oxigênio livre vai conseguir sobreviver no sistema a ponto de entrar, né, para dentro do seu oceano, para poder transferir da atmosfera para o oceano. Né? Então, a gente tem várias consequências para a química dos oceanos aí, para o surgimento da vida, para depósitos minerais. O primeiro destino do oxigênio livre vai ser oxidar as toneladas de ferro e manganês, na hora que o primeiro destino no oceano, né? O primeiro destino na atmosfera é gás carbônico, é metano, etc. Quando ele entra no oceano, o primeiro destino é oxidar esse ferro, manganês, essas coisas aí, né? Porém, durante todo o Proterozoico, os níveis permanecem baixos, né? Só no final que a gente vai ter o NOI, Neoproterozoic Oxygenation Event, que vai jogar para os níveis atuais. Né? Eu vou falar disso aqui na frente ainda, mas então vocês estão vendo que é a mudança assim, né, o oxigênio conseguir acumular de tal forma que ele consiga entrar para dentro do oceano. E aí a gente tem que fazer uma distinção que existiam modelos, né, mais simples, de um oceano completamente anóxico, de um oceano completamente óxido, mas na verdade a gente sabe que os modelos mais realistas são de oceanos estratificados. Né? O que quer dizer isso? Que às vezes você tem um oceano que a camada superior dele ela é oxidante já, né? Você já consegue criar uma camada superior oxidante, mas você tem camadas mais profundas que são anóxicas ainda. Então, o oceano profundo anóxico, o oceano raso oxidante. Já é suficiente para você oxidar o ferro, o manganês, que consegue sair do fundo do oceano e vir até as plataformas, né? Por isso que o ferro do GOI, relacionado a GOI, ele é do tipo lago superior, né, em plataformas de margem passiva, diferente dos ferros tipo algoma, que estão relacionados a coisas de fundo oceânico, né, aquelas fumarolas e etc. Aí, né? Às vezes é chamado de Iron Shuttle, né? Você tem um ônibusinho que pega as partículas de ferro lá na dorsal mesoatlântica e traz elas até a plataforma. Quando ele chega na plataforma, né, você encontra a Redox Klein. O que é a Redox Klein? É a linha que separa a superfície do oceano oxidante do fundo do oceano anóxico. Quando o ferro vem no ônibus lá do fundo e chega nessa Redox Klein, ele oxida. E quando ele oxida, o que ele faz? Ele cai para o fundo do oceano, porque o ferro oxidado é insolúvel e vai formar a sua bife lá nos ambientes plataformais. Né? Bom, aí tem uma história muito grande aí desses paleoredoxes, né, e sobre a estrutura de um oceano estratificado. E aí eu aconselho muito, né? Isso aqui é uma coisa mais histórica, mas eu acho muito legal esse do Rob Haswell e Canfield aí, Geochemical Perspective, deve ter umas 200 páginas esse negócio, mas fala aí do ciclo biogeoquímico do ferro e como que eles chegaram nessas coisas. Esse outro aqui já é uma revisão no American Journal of Science, mas aí usando as razões lá da especiação de ferro, PY é o ferro na pirita, né? FeHR é o ferro altamente reativo, ele está em fases altamente reativas. E aqui é o ferro total. Então, eles usam essas razões, né, quando você faz lá pela via úmida, usando ácidos diferentes. Se a razão ferro altamente reativo, ferro total, for muito baixa, é porque você está no ambiente oxidante. Né? Então, você tem que estar menos de 0,2. Aí você tem umas zonas de transição, mas acima de 0,4 aqui, ó, você já está nos ambientes anóxicos. Né?
Aí, nos ambientes anóxicos, seja você passou dessa linha aqui horizontal, você já pode usar a quantidade de ferro na pirita dividido pela quantidade de ferro total. Se a quantidade de ferro na pirita é muito grande, né, aqui ó, seria que todo o ferro na sua amostra está na pirita. Aí você está num ambiente anóxico chamado de eucínico. O ambiente eucínico é um ambiente anóxico rico em H2S, né? Rico em sulfetos ali, né? Rico em ácido sulfídrico, acho que é assim que chama. Se ela é abaixo de um certo valor, você está num ambiente anóxico ferruginoso, né? Que você tem o ferro livre e não o enxofre livre, né? Então, existiu, deixa eu ver se passa isso, esse artigo aqui do Canfield, um artigo clássico de 1998, onde ele sugeriu que durante todo o tempo aí no Proterozoico, né, você tinha um ambiente eucínico, tá bom? Então, o oceano para o Canfield, utilizando esses próxies aí durante o Mesoproterozoico, foi predominantemente eucínico. Aí colocou até uma piada aqui, ó, porque depois que ele publicou esse artigo em 98, acho que na Science, né, nomearam esse oceano de Oceano Canfield. Aí tá os turistas aqui pedindo se tinha passagem aqui para o Oceano Canfield para fazer um turismo global aí, ó, né? Então, olha lá, a gente saiu dos oceanos lá do Holland, Cloud, né? São os caras mais antigos aí, onde você tinha um oceano arqueano completamente anóxico, né? E aí você passa para um oceano proterozoico, onde você tem uma camada grande óxica, né? E só o fundo do oceano é anóxico. Essa estratificação simples aí. A atmosfera, né? Por outro lado, ela ficou cada vez mais oxidante. Então, é uma questão de você sugar esse oxigênio para dentro do oceano. E passou para o modelo do tipo Canfield, aqui, né? Deggan-Stoffers Canfield, onde você tinha lá no arqueano, tudo bem, todo mundo anóxico, mas no proterozoico você tem uma camada superior óxica bem rasa, né? E uma camada anóxica sulfídica, tá bom? Para depois, só do neoproterozoico em diante, que você tem a camada superior óxida e a camada inferior anóxica, tá bom? E eles traçam isso pela quantidade de sulfato no oceano, etc, né? Isso ficou muito famoso por muito tempo, né? Aqui está, por exemplo, nesse artigo aqui do Tim Lyons e Chris Reinhardt, né? Oxigênio para fãs de heavy metal. Eles colocam aqui ó, o que eles acham que foi o Deep Ocean, o Oceano Profundo, como é que era no arqueano. No arqueano, para eles, era anóxico ferruginoso, né? Rico em ferro. De repente você tem o goi chupa o ferro todo, né? E aí você pode até ter alguma coisa, talvez até óxica aqui por um tempo, mas no Proterozoico ele passaria a ser sulfídico, que é o modelo do Oceano Canfield, né? Só no Neoproterozoico, de novo, é que o oceano volta a ser ferruginoso, porque aí você vai ter as bifes novamente, né? Então você passa a acumular ferro de novo no fundo do oceano, tá? E depois no Fanerozoico, completamente óxico, né? Tá aí mas aí o que acontece, né? Isso foi proposto pelo Canfield lá em 98, mas depois começaram a acumular cada vez mais dados que, na verdade, o oceano profundo proterozoico não devia ser eucínico, mas, na verdade, ferruginoso. E aí vieram essas ideias. Não, parece que esse oceano Canfield não estava tão certo, não. O oceano foi ferruginoso por quase toda a história da Terra. Só que aí você tem, começaram a ficar os modelos cada vez mais completos aqui, né, mais complicados. Então, a gente tem aqui um oceano arqueano que é completamente ferruginoso, né? Então, aquele oceano vermelho que eu falei com vocês, né? Você ainda não tem o óxido para puxar o ferro para baixo. De repente, no Paleoproterozoico, a gente passa a ter uma camadinha óxica criada pelo goi, né? Depois que o oxigênio consegue acumular na superfície da Terra, né? Depois dele ter puxado o ferro e ter puxado gás carbônico, etc. E aí você vai ter um fundo oceânico predominantemente ferruginoso, mas você pode ter essas grandes plumas eucínicas aqui, ó, né? Onde você tem H2S livre vindo provavelmente daquela drenagem ácida, né? Que está vindo da erosão dos piritas, etc. E para o Poulton e Canfield, essas condições eucínicas aqui, ó, dessa pluma eucínica, elas se mantêm por todo o Proterozoico, né? Você tem, então, um oceano que ele é triplamente estratificado aqui agora, né? Você tem o fundo ferruginoso, a superfície oxidante, mas você tem a grande pluma eucínica, né? Isso aqui tem várias influências aí, consequências para desenvolvimento de vida, etc, né? As bactérias que gostam de enxofre, as bactérias que gostam de oxigênio, etc, elas não se dão muito bem ali não, né? Isso pode ter segurado a onda aí do surgimento de vida complexa, eucarionte, metazoários, por muito tempo, né? Então, todos esses artigos mais novos aí, fazendo compilação de Big Data, né, de muitos dados, mostram que provavelmente o Proterozoico, o fundo era ferruginoso, tá bom? Né?
E aí, isso aqui já é usando Big Data também, tem, olha lá, mais de quase 4 mil amostras aqui de sedimento para cada um, né? E aí o Eric Sperling e companhia que usam esses dados para tentar calcular a quantidade de oxigenação do sistema oceano-atmosférico, né? PAL é Present Atmospheric Level, então a porcentagem do nível de hoje, que é 21% do total, né? Então, olha lá, para o arqueano, consistente com proxies para eles, ó, não, arqueano não, desculpa, né, que nós estamos no Neoproterozoico já. No começo do Neoproterozoico, até o Ediacaranda, lá, a gente tinha no máximo 40% do que tem hoje de oxigênio no sistema atmosfera-oceano, né? Só no Ordoviciano, Siluriano, é que a gente vai ter um crescimento para 100%, né? E aí começou a aparecer não é bem desafios, né, mas mostrar assim, será que existe um evento neoproterozoico de oxigenação mesmo? Ou será que é uma coisa lá tipo GOI, né, que é uma coisa que vem em impulsos, né, até você conseguir passar da fronteira do Cambriano, e aí você vai subir para os níveis de oxigênio atual. Bom, aí, falando de proxies, né, tem diversos trabalhos que usam proxies diferentes para falar que a gente tem uma oxigenação em 2 passos, e o que eu acho interessante é que esses proxies sempre mostram que a oxigenação depois do Neoproterozoico é muito maior do que a do Paleoproterozoico, tá? Então, o Clint Scott, companhia, que usou, por exemplo, concentração de molibdênio. Molibdênio é um desses metais que são redox sensitivos. Ele se mobiliza muito mais em ambientes oxidantes. Então, você pega o seu folheiro negro lá, se ele é mais rico em molibdênio, você tem mais oxigênio, simplesmente, né? Aí faz outras razões, outras coisas lá, mas aí ele pega aqui, ele mostra que depois de 2,5 você tem uma subidinha nos níveis de molibdênio, né? Mas no Mesoproterozoico eles voltam para baixo, né? Então você está predominando condições anóxicas depois do GOI aqui. Mas aí quando chega no Cambriano, olha lá, né? O pulo que você dá nas concentrações de molibdênio. Isso aí mostrando que realmente aqui você oxigenou de verdade, né? O GOI foi só um ensaio, né? Como se você estivesse ensaiando ali porque ia vir de verdade depois. Muito legal o isótopo de cromo, porque esse aqui é um dos poucos coisas que você consegue traçar uma ligação direta da atmosfera com hidrosfera, porque a oxidação deles acontece aqui na atmosfera, né? O que acontece? O cromo tem alguns isótopos ali, você faz a razão do isótopo 53 para o 54, eu acho, e você tem duas formas principais de cromo, aqui, o cromo 3 e o cromo 6. O cromo 3 ele é reduzido, ele fica imóvel, e o cromo 6 ele é oxidado, ele é móvel. Então, o cromo 3 não consegue sair do solo, ele fica aqui. Quando ele vira cromo 6, quando ele oxida, ele sai do solo e cai na água. E o que acontece é que o cromo 6 ele é muito mais rico no isótopo 53 do que o cromo 3. Então, quanto maior o delta 53 cromo, maior a sua mobilização de cromo 6, quer dizer, maior a oxigenação, né? Mais oxigenação gera mais cromo 6, a assinatura de cromo 53 vai ficar mais alta. E aí o Frey e companhia mostraram aqui, né, lá no arqueano, isótopos de cromo em formações ferríferas bandadas. Você tem o isótopo de cromo próximo de zero aqui, que está vindo das rochas, né, que é o cromo 3. De repente, aqui em 2,5, por aí, você começa a ter um fracionamento e vai criar valores mais positivos de delta 53 cromos, provavelmente ligados a maior entrega de cromo 6. Aí está traçando para você aqui a proporção de cromo 6 em relação ao cromo 3, ou se você quiser, proporção de cromo oxidado em relação ao cromo reduzido. Começou a subir aqui, ó, no GOI. Só que, olha só, são razões 0,3, né? Só que quando você chega no Neoproterozoico, no Cambriano, aqui são rochas lá do Uruguai, você vai até mais 5. Tá? Aqui você está criando o fracionamento de verdade, né? Aqui você criou muito cromo 6 sendo jogado na atmosfera e na hidrosfera. Peguei aqui do Canfield, né? Aqui todos os outros proxies, todos eles praticamente mostram isso, né? Aqui o isótopo de cromo, aqui molibdênio é a mesma coisa, né? Mais positivo, mais água, mais oxigênio, desculpa, né? Quantidade de molibdênio lá do Clint Scott, razão de ambientes sulfídicos, ferruginosos, óxidos, etc., né? E aqui mostrando para a gente como é que essas coisas batem, sempre mostrando 2 grandes eventos aí, né? 2 steps. Então, o Graham Shields e o Lawrence Hawk, né, vem dessa ideia aí de um evento neoproterozoico de oxigenação que teria as consequências geoquímicas e biológicas. A principal consequência biológica seria o surgimento desses níveis tróficos com animais metazoários complexos, né, que conseguem sobreviver só em ambiente muito oxidado.
quem é filho de companhia também, estudando rochas lá na Península de Avalon, que estão em contato aí, que contém fósseis, né? Contém a primeira fauna de Ediacarana, eles mostram aqui, olha lá, então aqui a idade mais antiga para cá e mais novo para lá, o ferro reativo vai diminuindo, ó, vai de 0,40, tá grande aqui ainda, ele vai caindo até ficar na average fanerozoico. Então isso aqui é usando especiação de ferro, caiu no ambiente óxico, que no começo tem que ser ambiente redutor, né? Então, olha lá, é a mesma história, né? Só que agora, o que acontece? Foi descoberto, né, por esse pessoal aí, que, na verdade, o oxigênio, o ambiente predominante no final do Neoproterozoico não é oxidante. A maioria dos próxies mostram ainda que você ainda tem condições ferruginosas, tá? E aí veio essa ideia, que, na verdade, você não tem um grande evento de oxigenação neoproterozoico, né? Você tem alguns eventos pulsados ali num oceano que é predominantemente anóxico, né? Então, você tem alguns oásis ali com pulsos de oxigênio. Uma vez que você passa de um certo nível, você consegue gerar a vida complexa, aí a própria vida complexa vai respirar, né, e vai criar um oxigênio maior. Por exemplo, você passa a ter aqui no final, nesses oceanos ediacaranos, as claudinas, né, que são os bichinhos que fazem conchinha calcária. Esses bichinhos que fazem conchinha calcária, você vai tirar uma quantidade muito grande de carbono do sistema, né? Porque eles vão chupar para fazer as conchinhas, e as conchinhas vão para o fundo do oceano e vão ser soterradas. Isso é um sink muito grande de carbono também, você vai estar gerando oxigênio, que vai estar gerando mais bicho, que vai estar gerando mais oxigênio, e aí você entra no loop, né? Então, a ideia é que você não tem ainda um grande evento de oxigenação no Neoproterozoico, você tem pulsozinhos de oxigênio que acabam que, alguma hora, eles apertam o gatilho ali para poder surgir a vida, e quando surge a vida complexa, aí que você vai ter realmente entrado no loop de criação de oxigênio, né? Então, às vezes, o pessoal chama isso aí de poiquiloredox conditions, é como se fosse condições poiquiloblásticas, né? Aqueles grandes minerais cheios de buraquinho. E aqui, esse pessoal na China, olha só, né? As várias colunas deles, cada coluna estratigráfica lá, eles iam fazer os próxies e viam que os próxies davam, hora dava óxico, hora dava ferruginoso, hora dava eusínico, né? Quer dizer, condições em que a redox Klein tá variando bastante, ela fica descendo e subindo, né? Por que isso? Tem várias explicações, né? Você subir e descer uma redox Klein, você pode estar criando mais espaço de acomodação ali, né? Você pode estar restringindo a sua bacia, né? Uma bacia mais aberta, mais ventilada, você vai ser mais oxidante, uma mais restrita vai ser mais redutora, né? Então, tem vários motivos para isso aí, mas a maioria dessas bacias, elas não mostram condições francamente oxidantes, né? Essas bacias ediacaranas. Elas mostram condições poiquiloredox, como eles estão falando aqui, né? Condições que você tem oásis de oxigênio, pulsos de oxigênio, né? Bom, mas utilizando ainda o conceito de Ediacaran Oxygenation Event, ou de Cambrian Oxygenation Event, seria melhor, né? Campbell, de novo, aqui, e esse pessoal, Joshua Williams, etc., né, vem com essa ideia disso aí ter sido triggered, né? Ter sido começado por cadeias de montanhas, novamente, né? Porque você tem, novamente, uma reorganização dos continentes, com Rodinia quebrando, formando Gondwana. E agora tem aquela história que a gente falou lá já na tectônica de placas, né, que provavelmente aqui essas cadeias de montanhas do final do Neoproterozoico, elas eram mais altas do que as cadeias de montanhas do Paleoproterozoico, porque você conseguia subductar em profundidades maiores, né? Então, a raiz mantélica aí da sua cadeia de montanhas é muito mais profunda, isostaticamente você consegue manter um relevo maior, né? Você vai chegar lá na zona de xisto azul, de eclogita, etc. Então, um relevo maior, por mais tempo, você vai erodir essas montanhas transgondoanas aí, e vai soterrar carbono, vai consumir CO2, vai entregar nutriente para a bacia, etc. Né? Agora, já esse outro pessoal aqui, eu achei muito interessante, né? Que eles fazem uns cálculos aqui com todos os ciclos de carbono, de fósforo e de oxigênio, e pelos cálculos deles, eles falam que essa oxigenação da Terra é uma propriedade inerente dos ciclos desses elementos. É que o próprio ciclo desses elementos, se você deixar eles sozinhos ali num modelo, com o tempo vai acumulando oxigênio. Eu achei bem interessante esses cálculos aí, né? Porque aí eles falam que, independentemente de cadeia de montanha, independentemente de todos os outros forçadas que a gente está vendo aí, né? Coisas que vêm de fora e forçam, os próprios ciclos, a própria interação entre esses vários ciclos aí de oxigênio, fósforo, carbono, etc., já geraria acumulação de oxigênio, né? Então, quem tem curiosidade vai atrás desse artigo aí também, interessante.
Bom, eu falei bastante de pré-cambriano, né? Porque depois no Fanerozoico as coisas passam a ser mais semelhantes ao que a gente tem hoje, com algumas diferenças legais, tá? Por exemplo, aqui eu estou colocando a pressão de oxigênio de hoje, ela é 21%, né? Tá aqui a marca, mas ela variou aí durante o Fanerozoico, então agora a gente tem aqui Ediacarano, Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano, Triássico, aqui passa para o Mesozoico já, né? Mas na maior parte do tempo tem aqui as várias curvas que são de estimativas, né? Está próximo aí dos níveis atuais, né? Depois do final do Ediacarano. Então você conseguiria manter uma Terra como ela é hoje. Só que acontece uma coisa aqui do Carbonífero, do Permiano, vocês estão vendo? Você chega a níveis de oxigênio que são até 35%. Né? Então, mais de 10 vezes maiores, mais de 10% maiores do que a gente tem hoje. Como é que os caras reconstroem isso? Para o Fanerozoico fica mais legal, porque você tem camadas de evaporitos, por exemplo, mais preservados que para o pré-cambriano. Isso aqui é a halita. E dentro dessas camadas de evaporitos é cheio de inclusão fluida, que representa a composição da atmosfera na época. Então, dá para você medir diretamente a composição da atmosfera pelas essas inclusões que ficaram presas dentro desses minerais aí evaporíticos, né? Então, isso é muito interessante. Isso acabou de sair, né? Science Reviews. Na verdade, os caras vão contra um pouco esses modelos aí, mas eu coloquei aqui como exemplo uma imagem aqui de inclusões fluidas de halita. Tá? Então, com isso, a gente vê que o oxigênio chegou a níveis de até 35% aqui no carbonífero. Por quê, né? A figurinha aqui do carbonífero, como é que se imagina com as suas florestas aí viçosas, porque elas surgiram, na verdade, as plantas terrestres, né, ali há cerca de 300 milhões de anos, as plantas terrestres de nível mais alto, né? Tirando as gramíneas, aquelas coisinhas mais rasas aí. E essas árvores aí que surgiram, elas eram muito grandes e tinham raízes curtas, elas tinham até 150 metros de altura. Elas caíam muito fácil, né, depois que elas atingiam certo tamanho ali. Então, essa cobertura vegetal que de repente tomou conta da Terra, no esverdeamento da Terra, sugava um CO2 muito grande e liberava grande quantidade de oxigênio ali, mas que era consumida ali na respiração e etc, né? Mas aí existe um problema muito grande aí, né? Porque quando você derrubava essas árvores, elas morriam, caíam ali no chão. Se isso acontecer nos dias de hoje, elas vão decompor rapidamente, né? As bactérias vão ir ali, vão decompor elas vão comer o carbono que está nelas ali, né? Vai liberar novamente esse carbono para o sistema. Mas o problema, e o carbono que é liberado vai reagir com o oxigênio, claro. Mas o problema é que nessa época aí, as florestas surgiram antes de surgirem bactérias que conseguem decompor o tipo de elementos que fazem as células vegetais, a lignina e a celulose. Não existia ainda bactérias que conseguiam comer isso. Então as árvores iam caindo umas sobre as outras e não decompunham. Né? Isso aí significou um sink muito grande de carbono também. O carbono orgânico foi todo para elas, né? E o que isso aconteceu? Elas foram caindo em cima da outra, se comprimindo, viraram as camadas de carvão que dão nome para o período carbonífero, né? 90% de todo carvão queimado hoje ainda é retirado de rochas desse período aí, né? Se existisse já essa bactéria, elas teriam comido essa árvore e não existiam os depósitos de carvão que são explorados aí hoje, né? Então tá aqui uma figurinha mostrando a célula a parede da célula vegetal, né, com as microfibras de celulose. Isso aqui que é a coisa que usa fazer papel, etc., né, essas fibras aí, e que não existia nenhuma bactéria que conseguia comer esse negócio, né, era um negócio indigesto pra caramba, tinha comida pra caramba desde que tivesse gente para comer, mas não tinha ninguém, né. Então, esse carbono orgânico foi soterrado dos pântanos, não reagiu de volta com o oxigênio, levou os níveis de oxigênio da atmosfera a subir. E agora, depois de centenas de milhões de anos, que a gente está liberando esse carbono que ficou soterrado de volta, né, que ficou guardado no carvão, agora que a gente está queimando ele, agora, assim, da Revolução Industrial para cá, né, tem muito lugar que ainda usa carvão como principal fonte de energia, né, Inglaterra, etc., e você está consumindo esse carbono que estava guardado. Então, o carbono que ficou todo lá para trás e fez subir o nível de oxigênio atmosférico, agora que a gente está queimando ele para poder reagir com oxigênio novamente, né? Teve que esperar vários milhões de anos aí. Olha que interessante isso aí, né? Eu peguei isso aí, é um vídeo da competição da Nikon, Small World lá, Competition de 2015, ficou em segundo lugar. E isso aqui são bactérias triconinfa dentro da garganta de um cupim, tá? O cupim tem essas bactérias que conseguem comer lignina e celulose, tá bom? E aí ele usa elas como simbiose, né? Porque elas comem a lignina e a celulose
e vão excretar açúcares, né, que ele vai usar para sua energia. Então está dentro da garganta de um cupim isso aí. As bactérias estão aqui, ó, elas usam os flagelos aí para se locomover, né? Parece que é a boca, mas é um pezinho dela aqui onde ela vai jogando para dentro. Isso aqui que vocês estão vendo, esses cristalzinhos, ó, são fragmentos de celulose, a celulose vindo aqui. Então o cupim comeu a porta da sua casa lá, ó, os fragmentos estão aí, elas vão andando aqui e mandando eles para dentro do estômago delas, ó, né? E aí elas vão, dentro do estômago delas, elas possuem lá as proteínas, os ácidos que elas conseguem, não sei nem se bactéria tem estômago, né? Quem é biólogo aí vai ficar nervoso comigo, mas simplificando aqui, né, elas têm substâncias lá que vão consumir essa celulose e dar o açúcar para o cupim. Fiquei impressionado com a velocidade que elas se movimentam aí, né? É um vídeo que mostra pra gente como é que o micromundo aí funciona, né? Dentro passar mais rápido aqui. Olha lá, elas lá. Várias micro-organismos comendo os fragmentos de madeira que o cupim tocou para dentro, né? Certo? Então, foi o surgimento desses bichinhos aí que acabou com essa festa do carbonífero, né? Acabou com a festa do carbonífero, os níveis de oxigênio voltam aos níveis normais, aí 21%. O problema é que enquanto esses níveis estavam altos, né? Aí eu remeto vocês de novo lá para o canal da PBS 11, ver esse vídeo aí, a idade dos insetos gigantes. Os insetos, diferentemente da gente, que tem um sistema respiratório, né, pulmão, etc., os insetos, eles sugam oxigênio para o corpo a partir de pequenos canaizinhos, né? Um sistema traqueal aqui, pequenos poros, que o oxigênio vai para dentro do corpo deles para poder ser usado no metabolismo. Então, como é um sistema direto aqui de difusão, né, o oxigênio entra nesses poros e vai aqui para dentro, normalmente os insetos hoje em dia são muito pequenos, porque ele não consegue ser muito grande, esses canais não conseguem difundir o oxigênio por muito espaço, né? Mas existe a teoria, né, que lá no carbonífero, com os níveis maiores de oxigênio, você conseguia ter insetos que conseguiam crescer mais, porque esse sistema traqueal conseguia ficar maior, né? E aí você tinha esse tipo de coisa aí, que você está andando no seu jardim, você encontra um tatu-bola desse aí, o Arthropleura, olha o tamanho desse bicho, né? Chegava até 6 metros. Felizmente ele era vegetariano, esse aqui. Mas a Meganeura, essa libélula gigante aqui, não, ela era carnívora, né? Então imagina você encontrar um bicho desse aí, né? São um tipo de inseto gigante que existia no carbonífero, porque a rede de difusão de oxigênio era maior, né? Você tinha mais oxigênio, eles podiam aproveitar disso aí. Uma comparação aí com o ser humano, né? O tamanho desses bichos aí, ó. Meganeurópsis, Masotauro, Arthropleura aqui, ó. Chega até 6 metros, né? Ele consegue te dar um abraço aí. Meganeura, esse escorpião gigante, eu já vi traço fóssil desse bicho. É bem interessante também. Imagina você encontrar os bichos desse tamanho aí, né? Desculpa aí se eu estou dando um pesadelo para vocês aí. Bom, falei rapidamente, Fanerozoico, depois disso, no Cenozoico a gente fala depois, quando for falar de clima, etc., né? Mas isso é um negócio interessante, né? Que eu estava numa reunião ontem, e aí falaram, foi a Adriana, ela da USP, falou desse artigo aí, né? Que tinha acabado de sair, que esses caras tentam ligar a oxigenação, os níveis de oxigenação da Terra, com a rotação da Terra, tá bom? Quer dizer, será que os movimentos terrestres, espaciais, orbitais, têm alguma ligação com a oxigenação terrestre? Eu achei que isso aí tem tudo a ver com essa disciplina nossa, né? De integração do sistema Terra. O que acontece aqui, né? Os caras tentam calcular a duração do dia. Como que foi a duração do dia de hoje até o pré-cambriano, né, até o radiano. E se sabe, né, que o dia foi ficando mais longo com o tempo, tá? O tempo que a Terra leva para girar em torno de si mesma. Por quê? Principalmente por causa desse efeito de fricção de maré, né, tidal friction. O que acontece? Na medida que você vai rodando a Terra e a Lua vai rodando ao redor, as marés de Lua e Sol, né, elas servem para desacelerar a rotação da Terra. Né? A maré vai subir e descer, e isso funciona como um freio. Ela vai tirando aos poucos a energia de rotação do corpo celeste, né? Aquela rotação que vem lá da nébula primordial. Isso vai ser perdida como calor, porque a Terra vai aumentando e diminuindo de forma ali, à medida que as marés vão subindo e descendo. Então, você tem uma fricção que vai dissipar essa energia de rotação como calor. A cada século, então, a duração do dia, no momento de desaceleração que a gente está agora, né? A duração do dia vai aumentar em 3 milissegundos. E daqui a 100 milhões de anos, a gente vai ter 1 hora a mais de dia, vai ser o dia de 25 horas. Parece pouco, mas em termos de tempo geológico, 100 milhões de anos é nada, a gente sabe, né? E
essa taxa de desaceleração, né, essa conta é para a taxa de desaceleração atual, né, ela pode ter sido diferente no passado. Então, a ideia desses caras aí, ó, primeiro eles falaram isso, né, que o dia no pré-cambriano foi menor do que o dia hoje. Hoje a gente tem um dia de 24 horas, aqui é o tamanho do dia, lá, 24 horas. No pré-cambriano, lá, você teve dias, né, no arqueano 3.5 aqui, por exemplo, de até 12 horas, tá bom? Então, dias é metade da duração do tempo de hoje. Né? E uma coisa interessante que eles juntaram aí são os dados da duração do dia com os dados da oxigenação. Então, eles viram lá, né, que você tem uma mudança aqui da Terra de 12 horas até cerca de 21 horas. Depois, no Proterozoico, no Boring Billion, né, acontece uma coisa interessante, você fica preso, que o dia não muda muito a duração por um tempo grande, até chegar no Neoproterozoico. Aí a duração do dia começa a subir de novo, você tem oxigenação de novo. Por que será que isso acontece, né? Vou passar no próximo slide aqui e vou te explicar o que é esse loco de ressonância que acontece no Proterozoico. Mas primeiro eu quero explicar a ideia dos caras, e interessante aqui para a gente também, a gente vê, né, essa fricção de maré faz a Terra girar cada vez mais devagar, e faz também a Lua ficar cada vez mais longe da Terra, está se afastando, né? A Lua, antigamente, ela rotacionava provavelmente mais rápido também, mas o próprio efeito dessa fricção de maré fez com que ela prendesse, né, numa rotação síncrona com a Terra, e por isso que a gente só vê um lado da Lua, né? O Dark Side of the Moon, você só vê, você ouve lá o Pink Floyd, porque a rotação dela travou, né, em sincronia com a da Terra aqui. Olha só o que acontece, né? Peguei aqui esse artigo de ciclos de Milankovitch no Proterozoico, como é que os caras reconstroem esses ciclos, né? Normalmente usando esses rostos como estromatólitos, que te indicam deposição diária, deposição anual, etc., né? E existe uma coisa muito interessante nesses dados aí, que é o seguinte: se você pegasse a taxa de rotação que a Terra está desacelerando hoje, a dissipação de calor hoje, e jogar isso para o tempo geológico, teria que ter acontecido o impacto da Lua, né, que foi o último grande impacto, em torno de 1 bilhão e 500 milhões de anos, né, no meio do Mesoproterozoico. Isso é chamado de Time Scale Problem, ou Gerstenkorn Event. Por quê? A gente sabe que não foi assim, né? A evidência para a colisão da Lua com a Terra é bem mais antiga, né? Então aconteceu alguma coisa aqui, você não pode simplesmente pegar a taxa de dissipação de hoje e calcular para trás no tempo, né? Você não pode fazer um cálculo linear aqui. Tem que fazer uma espécie de coisa como ele fez aqui, ó. Em algum momento, né, a Terra tem que ter parado nos locos de ressonância, ou eu até chutaria mais, né? Provavelmente essa coisa não foi linear assim, né? Você deve ter tido ups and downs aqui, né? Deve ter sido bem mais brusco algumas subidas, algumas descidas do que a gente está vendo aqui agora. A Terra pode ter reacelerado, desacelerado, etc., né? Mas trabalhando assim num esquema mais simplificado, né? Na teoria mais simples, esse pessoal veio, Zanley, tem um outro autor que eu esqueci de copiar aqui, falou, não, provavelmente é porque você teve períodos no pré-cambriano aí, ó, que você teve uma duração de dia que foi mais ou menos constante, né? É isso que ele coloca aqui no Resonance Lock. Durante o Proterozoico, durante o Boring Billion, a Terra ficou girando com dias de 21 horas por muito tempo. Por que será isso, né? Então, aí, nesse artigo Bartlett e Stevenson, aí também é legal, eles analisam qual seria a duração do dia no pré-cambriano e chegam a essa conclusão, que há cerca de 2 bilhões de anos, a desaceleração da Terra chegou em um dia de 21 horas. O que acontece quando você chega num dia de 21 horas? A rotação da Terra, o drag atmosférico ali, vai entrar em ressonância com a maré, com o ciclo de maré. O ciclo de maré tem um período de 10,5 horas de subida e descida. Por isso que a cada dia, se você vai na praia, né? Hoje a maré alta é 10,5, amanhã a maré alta vai ser 11,5, depois a maré alta vai ser 1 hora. Vamos todo mundo sonhar com a praia aí, gente. Então você tem que seguir a tábua de maré, porque não é todo dia que a maré alta e a maré baixa vai ser no mesmo horário, né? O período de subida e descida da maré é diferente do período de rotação da Terra hoje, mas há 2 bilhões de anos você criou esse efeito de ressonância. Os dois ciclos entraram no mesmo período, né? E isso acontece, quando isso acontece, a gente tem um torque atmosférico, né, o torque da rotação da Terra ali, comparável em magnitude, mas de sinal oposto ao torque lunar da maré. Então você vai estar, o que você vai estar fazendo de certa forma, anulando o efeito do freio de maré. Quando você anula o efeito do freio de maré, a Terra para de desacelerar, tá?
E aí, então, você tem a estabilização da duração do dia. Estima-se que isso aconteceu há cerca de 2 bilhões de anos. Mas aí a Terra sai desse regime e volta a desacelerar há cerca de 600 milhões de anos. Por que isso? Não dá pra... Por que a Terra não ficou para sempre com um dia de 21 horas, então, né? A sugestão que os caras dão nesse trabalho é que você tem um efeito estufa gerado a partir da deglaciação do segundo snowball, né? Então, o segundo snowball no Neoproterozoico aumentou as temperaturas, e quando você aumenta a temperatura, você expande a atmosfera. Você expandiu a atmosfera ficou maior, né, mais volumosa, você muda o torque dela. Aí você mudou o torque dela, ela sai de sincronia com a maré. Aí quando ela sai de sincronia com a maré, a Terra volta ao ciclo de desacelerar. Então, aí dá uma explicação para a gente desse ressonance lock aqui, né? 2 bilhões de anos você chegou num ponto em que a aceleração da Terra foi igual ao torque da Lua, mas em sentido oposto, né? Aí você entra num dia de 21 horas, você está bem aqui nesse dia de 21 horas, de repente você tem evento snowball, ele aquece a atmosfera ali, a atmosfera vai expandir, você muda o torque da Terra, você saiu de sintonia, e aí você vai entrar aqui de novo. Eu achei isso fantástico. Como é que isso bate com a história do Mesoproterozoico para todo lado, né? Você ter mudanças muito grandes aqui na tectônica, no Paleoproterozoico, no Neoproterozoico, mudanças na oxigenação no Paleoproterozoico, no Neoproterozoico, mudanças no ciclo de carbono, no Paleo e no Neo, e no meio aqui você ter todo sistemas estáveis, né? Então, será que um dos grandes chaves aí do sistema estável foi que a Terra entrou em sincronia, a rotação da Terra entrou em sincronia com os efeitos das marés, né? Seria um forçamento orbital muito legal, assim, o ciclo de Milankovitch segurando a onda aí dos sistemas terrestres, né? Então, outra evidência para a gente é que todos esses sistemas andam juntos, né? Mas eu acho também que um dos efeitos principais ainda é resfriamento do manto, né? Tem tudo isso aí acontecendo junto também. Provavelmente, a distribuição dos paleocontinentes, se você tem um paleocontinente mais perto do Equador ou mais perto dos polos, ele muda também a taxa de rotação da Terra, tudo isso, né? Os torques, né? Então, provavelmente a distribuição das massas continentais tem também efeitos nessas coisas aí, né? E aí, vamos chegar no que os caras argumentam nesse artigo. O argumento deles é o seguinte, né? Os microbial mats, os tapetes microbiais, eu coloquei uns exemplos de tapetes microbiais, a gente conhece estromatóides, né? E tapetes mais horizontais aqui, ó, cheio de micróbios, né? Que é onde você tem grande parte da vida acontecendo, que no caso, ele até assimilou que vírus e bactérias, esses camaradas aqui, mas tem todo tipo de vida, até a vida dos animais complexos, só encontrados nos tapetes microbiais, nas claudinas, etc. Parece que era um lugar bom para a vida, assim. E é onde você tem as cianobactérias que estão fazendo a fotossíntese, né? E a atividade dessas coisas aqui, desses bichinhos, ela é altamente influenciada pela luz solar, tá bom? Ela é regida pela luz solar, vamos dizer assim. Não só por fotólise, etc., mas também pela coisa de fornecimento de nutrientes, etc. Então, o que eles colocam nesse artigo é que quanto maior a duração do dia, mais esses bichinhos vão receber luz solar e mais eles vão produzir oxigênio, que eles são os organismos fotossintéticos, né? Então, eles fazem essa ligação aqui, ó, nesse artigo, né? Um link entre a rotação da Terra, aumentando o tamanho do dia, né? E quando você aumenta o tamanho do dia, você dá mais chance, dá mais tempo para aqueles bichinhos fotossintéticos produzirem oxigênio. E com isso você vai aumentando, né, a quantidade de oxigênio na atmosfera, no GOI e no NOI. Então, achei bem interessante ele colocar essa ligação. Ainda colocaram um POI ali, que deve ser Paleozoic Oceanic Oxygenated Event, devido ao carbonífero lá, né? Bom, foi isso aí por hoje, né? Vocês viram que, na verdade, esses temas eles são muito extensos, né? Se a gente começa a falar, é mais uma questão de apontar aí onde estudar, onde encontrar as coisas, né? Para vocês poderem estudarem por si próprio aí, do que a gente realmente tentar falar de tudo aqui, que seria impossível, né? Só coloquei no final um outro artigo interessante que eu achei do Noah Planavsky aqui e companhia, né? Sobre repositórios de rochas, né? Então, Store and Share Ancient Rocks, de rochas, amostras de rochas, né? As famosas litotecas. E nesse comentário eles falam sobre a importância das litotecas e fala ali, ó, que ele está falando, né? Estima que aproximadamente 200 mil novas análises químicas de rochas sedimentares são feitas todo ano, né? E se você não tiver aí os repositórios para guardar tanto esses dados geoquímicos, né, quanto as próprias amostras de rochas, para que outros pesquisadores possam
repetir os experimentos, fazer outros experimentos, etc., você pode acabar perdendo. É muito complicado, né, em geociência, às vezes você vai no campo num lugar muito longe, né, e não consegue ter mais amostra daquele lugar, né, acaba tendo que fazer o que dá com as amostras que tem, para conseguir de novo, tem que ir lá de novo, né, então às vezes a gente tem que começar a tratar, tipo aquelas rochas lunares, né, que vêm e ficam guardadas ali, e cada pesquisador só pode usar um pedacinho ali para poder chegar nas suas conclusões. Achei interessante que também nessa linha do tempo, né, do Radiano aqui para o Cenozoico, eles colocaram aqui uns principais eventos, né, lá, e o que está mais sobre debate, e colocou um bolinha vermelha. Então, que interessante, né? Se você for ver aqui, a maioria dos eventos está sob debate. Então, olha lá, surgimento dos sedimentos marinhos mais antigos lá no Groenlândia, como a gente viu na outra aula, né, e Zuckerstone Belt lá, o gneiss e as rochas que estão por cima, as bifes, etc. A primeira surgimento de vida ele colocou em 3,5, mas com uma grande bolinha vermelha, que a gente viu que tem gente que coloca lá atrás, tem gente que coloca aqui na frente, né? Então, agora vocês já conseguem entender melhor o porquê dessas controvérsias aí, né? Fotossíntese, ela colocou aqui em 3 bilhões de anos. Glaciação Snowball também colocou vermelha. Ela, Great Oxidation Event, ele colocou mais azulzinho, mas na verdade é uma transition aqui, né? A instabilidade no ciclo de carbono, isso aqui é a Lomagund, né? Os eucariotes, etc. Coloca lá na frente. Aí lá no Neoproterozoico vai ter a outra Snowball, com as outras evidências de vida, etc., que a gente vai falar, vai ter uma aula só sobre clima, a gente vai falar mais sobre essas coisas aí e as instabilidades do ciclo de carbono durante o Snowball, tá bom? Então você vê, né, a maioria desses eventos, mesmo os fanerozoicos, estão sob debate, para a gente pensar um pouco sobre isso aí, tá? Então, vou terminar com esse slide aqui, e agora a gente pode fazer uma discussão, mas aí na próxima aula, eu acho que a gente vai entrar ou na biosfera ou no clima, né? Eu vou ver direitinho e a gente vê como é que a gente faz essa discussão aí, beleza? Então eu vou parar a gravação aqui direitinho para a gente poder entrar na discussão agora. Parei aqui.